Olá a todos, bem-vindos ao canal Casamento de Verdade e hoje a gente vai falar sobre o que é o casamento, basicamente, do ponto de vista bíblico. Tem pessoas que vão falar o seguinte: Afonso, o que você falou está incorreto. Incorreto do ponto de vista egípcio, do ponto de vista romano, qualquer ponto de vista, mas do ponto de vista bíblico, certo? É o que eu vou falar hoje. Então o que é uma aliança de casamento ou um pacto de casamento? Porque aliança e pacto é a mesma coisa, certo? Aliança e pacto é a mesma coisa. Não pense que a aliança é o anel do dedo, não, ok? Aquilo ali é o lembrete da aliança feita. Muitas pessoas usam o anel, certo? Que é uma coisa egípcia, mas muitas pessoas dizem é o lembrete da aliança. O que é uma aliança? Aliança não é anel, esquece o anel, certo? Pois bem, então vamos lá. O que é o casamento? Bom, aliança significa pacto, ok? Pacto. Quando você tem pactos na Bíblia, e você tem pessoas más de sociedades secretas que também fazem pactos, certo? Pois bem, a aliança ela não é anel, a aliança é um pacto. Lembre-se disso. Pacto. O que é um pacto? Vamos lá. Segundo o dicionário: acordo realizado entre duas ou mais pessoas, contrato entre duas ou mais empresas, convênio estabelecido entre estados, certo? E aí ele vai falar uma série de coisas. Só que muitas vezes o pacto ele se confunde com um contrato. Um pacto pode ter um contrato, ele deve ter um contrato, mas um pacto é diferente de um contrato. Se você tiver um contrato sem pacto, não tem problema. Mas se você tiver um pacto com um contrato, aí é diferente. E o casamento ele é um pacto. Pois bem. E lembre-se, aqui a Bíblia, o que ela é? Ela conta a história do pacto que o Criador, Yahweh, fez com os israelitas, certo? Fez um pacto. Pois bem, e esse pacto, a primeira parte da Bíblia a gente chama de primeira aliança ou primeiro pacto, certo? Foi feito um pacto ali. Muitas pessoas chamam de testamento, não é testamento porque não tem nada a ver com morte, certo? Testamento é para morte e tudo mais. Isso aqui é um pacto, a Bíblia é um pacto. Ela tem cláusulas contratuais e ela foi feita um pacto com os israelitas. Ok, então a gente chama o Antigo Testamento em geral de primeira aliança. A primeira aliança que o Criador fez. Aí depois vem o Novo Testamento. Como é que é chamado o Novo Testamento? Ele é chamado de aliança renovada. Ou pacto renovado. Ou renovação do pacto. Então você tem a primeira aliança, aí depois o pessoal quebra a aliança, etc. Faz um monte de baixaria. E aí vem o Messias, certo? Yahushua. O pessoal chama de Jesus Cristo, mas o nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Ele vem e ele faz o que? A renovação do pacto. Pois bem, então vamos lá. Vamos pegar aqui, para a gente entender o que é um pacto, o que é uma aliança, a gente vai pegar Josué, capítulo 9, versículos de 1 para frente. Então vamos lá. Olha só o que é um pacto, vocês vão entender aqui. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, eles se juntaram eles de comum acordo para brigar, para pelejar, para entrar em guerra contra Josué e contra Israel, porque Josué já estava destruindo tudo, certo? Pois bem. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, imagina, eles ouviram o que ele fez com Jericó. Pois bem, os moradores então de Gibeon ouviram e ficaram assustados. Usaram de astúcia e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos e remendados. Ou seja, eles ouviram e foram na direção dos israelitas, tipo, parecendo bem pobrezinhos. Pois bem. E nos seus pés, sapatos velhos e remendados, roupas velhas sobre si. Todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Já saíram de lá com pão assim. E vieram a Josué ao arraial, a Gigal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra muito distante. Fazei, pois, agora acordo conosco. Faça um pacto conosco. A gente vem de uma terra muito distante. A gente não é seu vizinho aqui, tá? A gente vem de uma terra muito distante. Faça um pacto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura, habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Se vocês habitam perto da gente, que nossos vizinhos, como é que a gente vai fazer acordo? A gente está invadindo todo mundo. Então, disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós? De onde vindes? E eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante,
por causa do nome do Senhor teu Deus, teu Elohim, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. E por isso nossos anciãos e todos os moradores de nossa terra nos falaram, dizendo, tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes, nós somos seus servos, fazei, pois agora, pacto, acordo, pacto conosco, façam um pacto conosco. Bom, essa aqui a palavra seria pacto, eles trocam às vezes na tradução. Pois bem, esse nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir, e eis que agora estão secos e bolorentos. Ou seja, estão querendo mostrar o seguinte, ó, a gente pegou o pão novinho, vocês sabem quanto tempo dura um pão, agora o pão está todo bolorento, ou seja, a gente passou muitas semanas até chegar aqui, demorou demais, a gente não é seu vizinho, a gente veio de muito longe, é isso que eles estão falando. Esses odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho que nós pegamos. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Criador, Yahweh. Ou seja, deveria ter perguntado, a gente pode fazer um acordo com esses caras ou não? Eles não perguntaram e resolveram chegar à sua própria conclusão. Pois bem, e Josué fez paz com eles e fez um acordo, um pacto, fez uma aliança. Fez uma aliança com quem não deveria, mas fez. Com eles, que lhes daria então a vida, e os príncipes da congregação, quando diz príncipes, a tradução é patriarca. Os patriarcas da congregação lhes prestaram então juramento, fizeram um pacto, fizeram um juramento ali, fizeram uma aliança. Mesma coisa que casamento, tá? Pacto, aliança, foi feito aqui. Uau, fizeram um pacto. Os caras estavam mentindo para eles fizeram um pacto. E sucedeu que ao fim de 3 dias depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, então, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeon e Sefira, e Berote e Keriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os patriarcas da congregação lhes juraram pelo Criador, Yahweh, o Elohim de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os patriarcas. Porque se fizeram esses acordos aí, vocês são o quê, meu? Vocês chegaram a essa conclusão. Então todos os patriarcas disseram a toda a congregação, nós juramos-lhes pelo Elohim de Israel, pelo que não lhes podemos tocar agora. A gente fez um pacto, a gente fez uma aliança com eles. A gente errou, mas a gente fez aliança. Agora não tem, porque quando você quebra uma aliança, acontece algo que a gente já vai falar. Isto, porém, lhes faremos. Ou seja, os caras mentiram, agora a gente quer uma contrapartida. A gente fez uma aliança, mas a gente quer uma contrapartida. Diz assim, conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós. O quê? Para que não haja ira. Você não pode quebrar aliança para que não haja ira sobre você. Pois bem, por causa do juramento que já fizemos. Disseram-lhes, pois, os patriarcas, vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação de Israel, como os patriarcas lhes disseram. Ou seja, já pegaram como servos, certo? E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo, por que nos enganastes? Dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós bem aqui no meio de nós. Agora, pois, sereis malditos, porque o pacto foi feito, mas foi feito com base numa mentira. Mas o pacto está feito. Foi criado o pacto. Não tem como quebrar. Mas eles vão ser malditos, porque eles fizeram uma mentira. Mentira. Foram mentirosos. E dentre vós não deixará de haver servos. Vão ser servos. Nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Elohim. Então responderam a Josué e disseram, porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o teu Elohim, o Elohim de Israel, ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda a terra, toda essa terra, e destruiria todos os moradores da terra diante de vós, temendo muito por nossas vidas, por causa de vós, por isso fizemos assim. Ele está explicando, tentando se justificar. Pois bem. Continuando aqui. E eis que agora estamos na tua mão. Faze-nos aquilo que te parece bom e reto.
Assim, pois, lhes fez, e livrou-os da mão dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Criador, Yahweh, até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Ou seja, até o momento que estava sendo escrito tudo isso, eles continuaram como lenhadores e pessoas que estavam ali levando água. Por quê? Porque não acaba, um pacto não acaba assim. Pessoal, eu estou com um pequeno probleminha na câmera, eu vou resolver e eu já volto para continuar. Ok, pessoal, continuando. Então, um pacto, uma aliança não é um anel. Ah, tem uma aliança. Não, você não tem uma aliança. Você tem um lembrete da aliança que você fez no casamento. A aliança é um pacto, certo? Aliança de casamento, ou pacto de casamento, ou casamento em si, como a gente fala, é um pacto. O mesmo pacto que Josué não quis infringir. Os caras mentiram para eles, mas ele não quis infringir. Por quê? Porque ele estava numa guerra e era o pior momento para você receber qualquer tipo de maldição sobre você. Quando você quebra um pacto que você fez, um juramento eterno ali no caso, você tem uma maldição atrelada ali, você vai pagar, certo? Um pacto tem algumas diferenças para um contrato, certo? As pessoas pensam o seguinte, ó, o casamento é só um contrato. Não, um pacto, ele tem um contrato, mas ele é diferente. Um pacto, ele é diferente. Tanto um pacto, aliança, como um contrato, eles têm cláusulas parecidas, certo? Pode ter um monte de cláusula. Porém, você consegue sair ou quebrar um contrato sem nenhuma maldição. Ou seja, você está prestando serviço, você fez o contrato. Aí tem a cláusula de saída. A cláusula de saída é, ó, se você fizer tal coisa, a gente termina aqui o contrato. Se fizer isso, termina aqui. Se você quiser terminar, você paga uma multa. Tudo isso é muito simples. Isso é um contrato. Uma aliança, um pacto, ele é diferente. Como é que funciona no casamento? Você aceita estar casado, estar com essa pessoa, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Olha só, isso é um pacto, até que a morte os separe. Bom, todo mundo entende que a pessoa sabe o que está fazendo ali, ela está falando com a boca dela, certo? Pois bem, no caso de um pacto ou aliança é a mesma coisa, pacto e aliança é a mesma coisa. A tentativa de rompimento em geral está associada a algum tipo de maldição, e isso não significa que mesmo recebendo a maldição, a aliança possa ser rompida. Você vai tentar romper ela, mas você vai receber uma maldição e ainda assim não é garantia que vai ser rompida. Quem tentou quebrar esse pacto, assim, vamos dizer assim, por ser muito certinho, inclusive, tentou quebrar esse pacto com os caras que Josué fez o pacto, foi o rei Saul, e ele perdeu, se eu não me engano, foi 5 ou 6 filhos por causa disso, e ainda por cima ele acabou perdendo o trono mais pra frente, e ele ainda acabou morrendo também, de uma forma terrível. Ou seja, você vai receber uma punição, querendo ou não, ponto, certo? Bom, alianças no mundo. O Criador Yahweh, na Bíblia, fez uma aliança com o povo, certo? E essa aliança é eterna, é para sempre. Pois bem, de lado oposto, sociedades secretas, sociedades satânicas, também fazem alianças ou pactos. E quem os faz está preso a essa aliança com pouca chance de recuperação, porque o cara pode tentar sair dali, mas ele vai receber uma carga bastante negativa, certo? Um casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, um pacto entre um homem e uma mulher. Ou mais do que uma mulher em casos específicos. Por exemplo, na Bíblia tem casos onde o patriarca casou com mais do que uma esposa. Então também poderia, no caso aqui, fazer um pacto com mais do que uma esposa. No inverso não é verdade, certo? A esposa só pode fazer o pacto com o homem, a mulher, mas o homem pode fazer, pacto com mais do que uma esposa, segundo diz na Bíblia. Bom, não que isso seja recomendado nos dias de hoje, ok? Deixar bem claro aqui. Depois uma hora a gente fala sobre isso, mas na Bíblia é o que está. Então, ó, é feito um pacto até que a morte o separe. O que vai separar? A morte. Pois bem, um casamento e um cartório é apenas um contrato. A pessoa chegou lá, não fez pacto. Ela não vai lá até que a morte o separe, né? Vai lá, ok, vocês aceitam estar em união estável, etc. Tá? Aceitamos, ok, beleza. Você assina aqui, fulana, você assina aqui, beleza, vocês fizeram um contrato. O contrato diz aqui, reza as cláusulas, são essas aqui, etc. Tal. Você tem direito a metade dos bens, você tem direito a isso, etc. Tal. É um contrato. Você fez no civil, você fez um contrato, só um contrato. Você não fez o pacto. O pacto é uma coisa religiosa, onde
Pode ser um pastor, um padre, ou qualquer outra pessoa que chame os dois e fala o seguinte, ó, vocês vão fazer o pacto em voz alta comigo aqui. Vocês aceitam estarem na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, certo? Esqueci os outros itens, vários itens. E aí, até que a morte os separe? Ah, aceitamos. Pronto, isso é um pacto, certo? Isso é um pacto. Pois bem. Então, no cartório é apenas um contrato entre um homem e uma mulher. Enquanto que um casamento religioso, ou seja, que envolve a promessa de até que a morte os separe, é uma aliança ou um pacto entre um homem e uma mulher. Isso é um pacto, certo? Então, no cartório você está fazendo um contrato, certo? Contrato. A maioria de hoje em dia casa no cartório. Do ponto de vista bíblico, o que é um casamento no cartório? É a mesma coisa que, vamos dizer assim, você tem o marido e a concubina. Concubina você tem um contrato, a mulher tem um contrato com o marido, mas ela não fez o pacto. Então ela não é uma esposa, ela é uma concubina do ponto de vista bíblico, ok? Não tem nada demais. O patriarca Jacó, ele teve teve 4 esposas, né? Mas 2 delas eram esposas mesmo e as outras 2 eram concubinas, certo? Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, certo? Então assim, biblicamente tem concubinas também. Agora, o que a maioria das pessoas fazem, eu acho que elas imaginam isso, é que elas, na verdade, estão só fazendo um contrato de concubina. Não tem nada demais também. Está na Bíblia também, a pessoa pode fazer no caso. Mas é diferente. O contrato de concubina, você pode simplesmente dispensar a concubina ou a concubina falar que não está mais afim e ela também sair. Aí não tem problema. Foi feito no cartório, foi feito um contrato de concubina, beleza. Só que eles chamam isso de casamento também, não tem problema. É um casamento, só que é um casamento de um marido com uma concubina, certo? Então não tem problema se separar nesse caso aí, aparentemente, porque é um contrato. Agora, um pacto é diferente. Você foi lá e falou, ó, até que a morte separe. Pronto, você aceitou. É diferente. É uma relação diferente. Pois bem. Então, assim, alguém vai fazer algumas perguntas. E eu vou responder já as perguntas. Então, vamos lá. Me casei apenas no civil. O que isso significa perante a Bíblia? Bom, quando um homem se casa no religioso com uma mulher, até que a morte o separe, o homem é chamado de marido e a mulher é chamada de esposa. Ponto. Ok? Do ponto de vista bíblico, especificamente, quando um homem se casa apenas no civil ou outro tipo de contrato qualquer, foi lá, fez um contrato qualquer, certo? Um papel, com uma mulher, o homem é chamado de marido e a mulher é chamada de concubina, certo? Pois bem, do ponto de vista bíblico, a relação do marido e da esposa é até a morte, ou seja, vai até a morte, a esposa, até a morte com a esposa. Enquanto que a do marido, como a concubina, pode ser dissolvida com facilidade, pois trata-se apenas de um contrato civil. Fez o contrato com a mulher lá, se quer separar, cada um vai para o seu lado, certo? Pois bem. Ok, agora algumas perguntas. As respostas são todas do ponto de vista bíblico. Não é do ponto de vista jurídico atual, não é do ponto de vista da televisão, não é do ponto de vista do politicamente correto, é do ponto de vista bíblico, ok? Então vamos lá. A pessoa vai perguntar assim, sou homem e minha mulher me traiu. Vamos supor, o cara é homem, a mulher dele traiu ele. A pessoa pergunta, posso me divorciar e posteriormente me casar novamente? Resposta, sim. Sim. Por quê? Porque ele pode separar, porque a mulher traiu ele pode separar, certo? É uma das cláusulas assim que pode romper o pacto, a aliança, é traição, o adultério. Então, sim, ele pode separar, certo? Ele pode casar de novo? Sim, ele pode casar de novo, porque um homem pode ter mais que uma esposa, certo? Ele pode, de qualquer forma, casar de novo. E com relação à ex-mulher, ela está perdida. Ela simplesmente, se ela cometeu adultério, ela vai para o inferno. A gente vai explicar isso mais para frente. Por que o adultério da mulher implica em ela ir para o inferno, especificamente, certo? A gente vai falar isso num vídeo mais para frente. Pois bem, sou homem e decidi me separar da minha mulher, pois ela é terrível. O cara, a mulher dele não cozinha bem, etc. Resolveu separar por algum motivo que não é traição e não é nada assim terrível. Eu posso me casar de novo? Resposta, se ele dispensou a mulher, se ela não fez nada contra ele, ele não pode casar de novo. Isso tem base no Novo Testamento, ele não pode casar de novo. Se o homem repudiou a esposa sem ser por adultério, e ele e ela não devem casar novamente. Eles se separam, beleza, cada um vai pro seu canto, eles não se aguentam mais, cada um vai pro seu canto, mas não se casam novamente. Esse é o ideal. Outra, o cara é homem e a mulher dele pediu divórcio civil. A mulher está pedindo divórcio. Ok, no civil. Aí ele diz assim, eu posso me casar de novo? A resposta, sim,
Sim, pois segundo a Bíblia, o homem ele pode ter mais do que uma esposa, então não tem problema nenhum, simples. Mas a ex-esposa, no caso, não deveria casar novamente, pois ela ainda está ligada com o pacto religioso. Se ela fez pacto religioso, ela se separou no civil, mas se ela for esposa no sentido religioso, ela ainda tem o pacto no religioso. Então ela não deveria casar de novo. Agora, por outro lado, isso não é problema seu. Se a sua esposa casar de novo, não, ela pediu ser divórcio lá no civil. Você tem o pacto, mas ela resolve se casar com outra pessoa, etc. Tal. Isso aí é com o Criador, ele vai julgar, não é você, certo? Isso não é problema seu e sim da sua esposa com o Criador. Esquece. A mulher quis separar, ir embora e ela ainda tem o pacto válido, ela pode achar que não, porque ela conseguiu um papel do governo. Tudo bem, ela tem um pacto válido, aí ela vai casar com outra pessoa. Aí quem vai julgar é o Criador, não é a gente aqui, certo? Mas em tese, o certo é ela não casar. Mas aí é o que eu posso falar, que é o que é certo do ponto de vista bíblico. Se a pessoa não acredita na Bíblia, aí é outro 100. Aí é o problema da pessoa. Bom, agora é o oposto. Agora a mulher. Diz assim, a mulher diz que o marido traiu. Posso me divorciar e posteriormente casar de novo? Do ponto de vista bíblico, você não pode casar novamente. Mas você pode se separar se houver algum tipo de ameaça à sua integridade física, é óbvio. Vamos supor, o cara está violento por algum motivo, etc. Tal. A pessoa pode se separar. Separar quer dizer, separar, cada um fica numa casa diferente. O pacto continua ali. O pacto não é dissolvido. Cada um foi morar num lugar diferente. Então a mulher acabou se separando do marido. Ela pode fazer isso, certo? Porque, inclusive, é melhor você estar sozinho, sozinha, do que estar morta, certo? Então, se tem algum perigo contra a sua integridade física, você separa, cada um num lugar diferente, mas o pacto continua ali. Então você não pode, em tese, se você quiser seguir do ponto de vista bíblico, você não deve casar de novo, ok? Pois bem, de novo, agora a mulher, então ela decidiu separar do marido, pois ele é terrível. Mesma pergunta que aconteceu anteriormente, só que o marido perguntando. Ela pergunta, posso me casar de novo? Resposta, não, não pode, mas ele pode. Ele pode porque um homem pode ter mais do que uma esposa, então ele pode. Mas você não pode, infelizmente não é assim que funciona. E vocês vão entender isso. As pessoas pensam o seguinte, Afonso, isso aqui é machismo, etc. Tal. Espera os próximos vídeos. Vocês vão entender. Todo domingo eu vou colocar um vídeo novo aqui. Todo domingo. E depois, se tiver muita gente aqui começar a crescer, eu coloco 2 vezes por semana, eventualmente coloco 3 vezes por semana. Mas a minha ideia por enquanto é todo domingo eu vou colocar um vídeo aqui. Mais pra frente vocês vão entender o porquê tem essa diferença. Ok? Não vou falar sobre isso agora, mas vocês vão entender o porquê tem essa diferença de tratamento. Pois bem. Sou mulher, no caso aqui diz aqui o marido da mulher aqui, pediu divórcio civil. Posso casar de novo? Resposta: se você casou no religioso, ou seja, você fez um pacto, você não pode. Mas se você casou apenas no civil, em tese sim, pois trata-se apenas de um contrato de concubina. Você, na verdade, as pessoas chamam todo mundo de esposa, mas é a concubina, certo? E a concubina quer separar, em tese não tem problema. A mulher pode casar novamente em 3 cenários, ok? Número 1, ela se tornou viúva. Aí ela se tornou viúva, ela pode casar novamente, ok? Ponto 2, ela não era casada, e sim era uma concubina, não era casada como esposa, mas sim era uma concubina com um contrato que foi dissolvido. Nesse caso, se era uma concubina, em tese, pelo que eu entendo, ela pode se separar, certo? E casar de novo. Porque ela é uma concubina, é um contrato, tá só quebrando um contrato, não é um pacto. Ou 3, o casal conseguiu um divórcio religioso formal, só que eu não conheço ninguém que faça divórcio religioso formal nos dias de hoje. Ninguém. Mas se a pessoa conseguir aí por algum motivo, etc, tal, e for válido perante o Criador, aí tudo bem. Mas eu não conheço ninguém que faça isso nos dias de hoje. Tá? Pois bem, agora vamos lá. Casamento. Casamento é até que a morte os separe. Ela é um pacto, uma aliança para toda a vida. Até que a morte os separe. Ponto. Agora, por que é interessante a gente entender o casamento? Não é só porque por nosso casamento. Não é só porque, se você entender o casamento, você vai criar crianças que vão crescer bem-sucedidas, vão ter bons casamentos também. Não é só por isso. É porque quando você quer estudar a Bíblia, tem muitas passagens da Bíblia que você só vai entender se você entender como é que é um casamento bíblico. Certo? Por que o Messias, quando ele vem no Novo Testamento, por que ele precisa morrer para casar de novo? Certo? Por que ele precisa passar por aquele sacrifício? Tem várias passagens bíblicas que você só entende quando você entende um casamento. Porque é um pacto, certo? Para você entender um pacto, você tem que viver ele, certo? O casamento é uma boa forma de fazer isso.
E para finalizar aqui, só lembrando, quando a gente fala Antigo Testamento e Novo Testamento, não tem essa palavra testamento de... testamento é uma coisa para morte em geral, certo? Na verdade não é um testamento, é uma aliança, ou um pacto. Então o Antigo Testamento não se chama Antigo Testamento, se chama Primeira Aliança, certo? Ou Primeiro Pacto, certo? Do Criador, ele fez um pacto com o povo. O Novo Testamento, na verdade, se chama Aliança Renovada. Porque o pacto, você tem vários problemas, o povo cometeu vários erros, então vem o Messias para renovar o pacto. Por isso se chama Aliança Renovada ou Pacto Renovado. Você tem o primeiro pacto e o pacto renovado. Você tem a primeira aliança e a aliança renovada através do Messias, certo? E quanto mais a gente entende sobre casamento, melhor a gente entende a Bíblia. Melhor a gente entende o que o Messias veio fazer aqui. Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui. Lembrando todos que tudo que eu estou falando é do ponto de vista bíblico, não é do ponto de vista egípcio, jurídico ou qualquer outro. Se não gostou, é do ponto de vista bíblico. Esse canal vai ser dedicado ao ponto de vista bíblico. Ah, eu quero ter chilique nos comentários, etc. Tal. Pode ter quantos chilique quiser, mas é do ponto de vista bíblico, ok? Eu não vou ceder nenhuma polegada do que está aqui na Bíblia. Esse canal é dedicado a isso, a recuperar o casamento bíblico, certo? As pessoas entenderem aonde elas estão entrando. E as pessoas têm que entender que um pacto, ou uma aliança feita entre o marido e a esposa até que a morte os separe, vai para sempre, dura para sempre. As pessoas têm que voltar a ter esse entendimento. Por quê? Porque se elas entenderem isso, e elas entenderem que quando elas rompem um pacto elas estão em maldição, elas vão começar a pensar bem antes. Olha, é melhor recuperar essa aliança do que tentar romper ela. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.